vamos revelar a verdade sobre a memorização. Pesquisas mostram que, em 1 hora após aprender algo novo, uma pessoa pode esquecer cerca de 50% dessa informação. Essa estatística interessante destaca quão passageiras são nossas memórias se não trabalharmos ativamente com o que acabamos de aprender. Imagine que você passou horas se preparando para um exame e, em seguida, esqueceu metade do material logo depois. É por isso que a revisão regular é tão importante para uma melhor memorização. Ao repetir a informação várias vezes, ajudamos nosso cérebro a fortalecer as conexões neurais que formam nossas memórias. Métodos como repetição espaçada, resumos e ensinar a outros podem ser muito úteis. Por exemplo, se você está aprendendo um novo idioma, praticar o vocabulário diariamente, em vez de tentar memorizar tudo de uma vez, traz resultados muito melhores. Então, da próxima vez que você aprender algo novo, não se esqueça de voltar e revisar. Seu cérebro vai agradecer e você vai lembrar muito mais. Quais estratégias você usa para manter as informações frescas na sua memória? E se eu te contar sobre a influência musical eterna? Muito antes de surgirem ídolos pop como Justin Bieber, havia um cantor chamado Frank Sinatra, cuja música tocava profundamente os fãs. Sinatra, conhecido por sua voz única e estilo encantador, conseguia se conectar com o público, atravessando gerações. No meio do século XX, ele se tornou um ícone cultural, encantando ouvintes com sucessos como My Way e New York, New York. Sua habilidade de transmitir emoções e contar histórias através das canções o tornou não apenas um intérprete, mas uma figura adorada na história da música. A influência de Sinatra ainda é sentida hoje e muitos artistas se inspiram em seu trabalho. Isso mostra como a música pode criar laços duradouros, ilustrando que, seja no passado ou no presente, alguns artistas deixam uma marca indelével em nossos corações. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia clássica, lembre-se das lendas que abriram caminho para as estrelas de hoje. O que você acha que torna a música tão poderosa ao longo dos séculos? Difícil de acreditar, mas os Vagalumes podem te abraçar. A música Vagalumes da banda All City conquistou o mundo, encantando os ouvintes com suas palavras mágicas e melodia marcante. Uma linha se destaca especialmente. Ela descreve como você recebe 1000 abraços de 10.000 vagalumes. Essa imagem brincalhona torna a canção inesquecível, mas a All City foi além, esclarecendo sua ideia engenhosa. No final, são incríveis 10 milhões de abraços. Esse fato interessante não só demonstra a criatividade da banda, mas também uma maneira única de se conectar com os fãs. É como se você estivesse envolto em um abraço caloroso da própria natureza. A ideia de que os vagalumes oferecem abraços traz um sorriso e desperta a curiosidade infantil em cada um de nós. Então, da próxima vez que você ouvir essa melodia marcante, lembre-se da magia dos números e deixe sua imaginação voar entre essas criaturas luminosas. Não é maravilhoso como a música pode nos transportar para mundos tão fantásticos? Porque os gregos quebram pratos em casamentos. Na Grécia, quebrar pratos em casamentos não é apenas uma bagunça. É uma tradição alegre que traz sorte aos noivos. Esse costume vibrante existe há séculos e simboliza a felicidade do casal e seu passo rumo ao futuro juntos. Quando os convidados jogam pratos no chão, criam uma atmosfera animada, cheia de risadas e celebração. O barulho da cerâmica quebrando representa o fim do velho e o começo do novo, refletindo sentimentos de amor e alegria. Na cultura grega, isso também está ligado à ideia de abundância. Quebrar pratos é visto como uma forma de espantar espíritos malignos e atrair sorte. Além disso, isso incentiva os convidados a participarem da festa, tornando-a mais interativa e memorável. Embora essa tradição possa parecer estranha para os de fora, ela demonstra perfeitamente a hospitalidade grega e a importância da família e da comunidade na celebração de momentos significativos da vida. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um casamento grego, lembre-se de que no ar não há apenas amor, também há uma chuva de pratos quebrados. E se eu disser que cada cérebro é único? Pesquisas da Universidade de Zurique mostram que cada cérebro humano é tão singular quanto nossas impressões digitais. Assim como duas pessoas não podem ter a mesma impressão digital, cada cérebro se forma a partir de uma combinação incrível de genética e experiências de vida. Isso significa que fatores como a história da família, o ambiente em que crescemos e os desafios que enfrentamos desempenham um papel importante em como nosso cérebro funciona.
Por exemplo, uma pessoa que lida com diferentes culturas pode desenvolver uma gama mais ampla de conexões neurais, o que melhora a criatividade e as habilidades de resolução de problemas. Ao mesmo tempo, fatores genéticos influenciam tudo, desde a memória até as reações emocionais. Portanto, se pensarmos bem, cada pensamento e cada decisão sua é resultado de um cérebro que se formou de maneira única ao longo do tempo. Não é incrível? Acredite ou não, gravamos som em 1860. Essa conquista incrível pertence a Edward Leon Scott de Martinville, que inventou o fonógrafo, o primeiro dispositivo capaz de gravar som. Imagine um mundo onde o som pudesse ser gravado e reproduzido. Isso foi revolucionário. A gravação histórica, feita por Scott de Martinville, contém uma voz que soa há mais de 160 anos, mostrando um grande avanço nas tecnologias de áudio. Embora sua invenção tenha surgido quase 2 décadas antes do fonógrafo de Thomas Edison, ela abriu caminho para tudo que desfrutamos hoje, de música a podcasts. Muitos de nós talvez já tenham ouvido falar do trabalho de Edison, mas a contribuição de Scott lançou as bases de como percebemos o som. Pense em como seria a nossa vida sem música gravada ou vozes. De muitas maneiras, esse primeiro som marca o início da nossa revolução do áudio. Não é incrível como essa pequena invenção mudou o mundo? E se eu te contar sobre os macacos hidráulicos elétricos traseiros? Este dispositivo inovador muda as regras do jogo na manobra de reboques, especialmente nas ruas movimentadas das cidades asiáticas. Imagine um reboque tradicional que se inclina facilmente com o toque de um botão, permitindo que os motoristas passem sem esforço por espaços apertados. O macaco hidráulico elétrico traseiro utiliza potentes mecanismos hidráulicos para levantar e abaixar o reboque, facilitando muito o estacionamento ou a descarga em locais lotados, onde cada centímetro conta. Essa tecnologia não só economiza tempo, mas também reduz o esforço físico dos motoristas, ajudando a prevenir lesões causadas pelo levantamento manual. À medida que as cidades crescem e o espaço urbano diminui, essas ferramentas se tornam essenciais para aumentar a eficiência na logística e no transporte. Elas são um exemplo claro de como as tecnologias modernas continuam a se adaptar aos desafios do dia a dia. Portanto, seja para transportar cargas em uma metrópole movimentada ou simplesmente para se interessar pelas últimas novidades no transporte, o macaco hidráulico elétrico traseiro se destaca como um verdadeiro salvador para os moradores urbanos. Aqui está o que é incrível sobre Alberta e seus ratos. Alberta é uma província impressionante no Canadá, que tem um título único. É a maior área habitada do mundo completamente livre de ratos. Desde 1950, a província luta ativamente contra esses roedores incômodos, reconhecendo-os como pragas que precisam ser eliminadas. E isso exige não apenas esforços do governo, mas também a responsabilidade de cada morador. Famílias, comunidades e autoridades locais trabalham juntas para manter seu ambiente livre de ratos, relatando sua presença e eliminando fontes de alimento que atraem esses visitantes indesejados. Curiosamente, ter um rato em Alberta é ilegal e pode resultar em multas de até $5.000. Essa política rigorosa ajuda a manter o status da província como livre de ratos e protege os ecossistemas locais. Você consegue imaginar como é viver em um lugar onde não existem ratos? Isso é Alberta. Descubra a cidade subterrânea de Coober Pedy, na Austrália. Esta região incrível, famosa pelo calor extremo, oferece um modo de vida único. Os moradores de Coober Pedy construíram suas casas em cavernas subterrâneas para se proteger das altas temperaturas, que podem ultrapassar 50 graus Celsius. Essas habitações subterrâneas mantêm o ambiente fresco, proporcionando conforto e um forte senso de comunidade. Imagine passear por uma cidade movimentada, não sob o sol, mas debaixo da terra, onde você encontra lojas, escolas e até parques esculpidos nas rochas. Viver nessas cavernas ajuda as pessoas a lidar com o calor e mostra sua criatividade diante da natureza desafiadora. Esta área se tornou um ponto de atração para viajantes curiosos e exploradores que querem conhecer esse estilo de vida fascinante. Então, se você estiver na Austrália, não gostaria de explorar essa incrível cidade subterrânea? Prepare-se para se surpreender com a jornada distante de Plutão. Você sabia que Plutão, que já foi considerado o 9º planeta do nosso sistema solar, está se afastando da Terra? Este incrível planeta anão é como uma criança silenciosa que se afasta do parquinho, criando uma sensação de distância e admiração.
Plutão leva quase 248 anos para completar uma volta ao redor do Sol, e durante esse tempo ele estará ainda mais longe do nosso planeta azul. Atualmente, Plutão está a mais de 4 bilhões de quilômetros da Terra, tornando-se um alvo difícil para os astrônomos. Na verdade, Plutão não voltará a uma posição mais próxima de nós por mais de 2 séculos. Ao olhar para as estrelas, podemos imaginar a paisagem gelada e misteriosa de Plutão e refletir sobre como nossa compreensão do universo continua a evoluir com esses vizinhos tão distantes. Não é incrível como os corpos celestes podem nos levar a uma jornada através do tempo e do espaço? Vamos revelar a verdade sobre a cor azul vibrante de Netuno. A tonalidade oceânica de Netuno, o 8º planeta do Sol, é principalmente causada pelo metano em sua atmosfera. Quando a luz solar atinge o metano, ele absorve a luz vermelha e reflete a azul, dando ao planeta sua aparência impressionante. No entanto, outros gases e partículas também podem intensificar essa cor fascinante, criando efeitos atmosféricos complexos. Mas Netuno não é apenas sua cor. Sua maior lua, Tritão, é especialmente interessante. Ao contrário da maioria das luas que orbitam na mesma direção que seus planetas, Tritão se move ao redor de Netuno, na direção oposta, o que significa que desafia a rotação do planeta. Essa órbita incomum sugere que Tritão provavelmente não se formou lá. Os cientistas acreditam que ele foi capturado do cinturão de Kuiper, uma região de corpos gelados além de Netuno. Essa combinação empolgante de cor bonita e luas únicas torna Netuno não apenas uma visão deslumbrante, mas também um objeto fascinante para estudo. Você já caminhou por uma floresta escura e desejou um pouco de luz? Você pode se surpreender ao saber que certos fungos podem realizar esse desejo. Essa habilidade extraordinária, chamada bioluminescência, permite que espécies como Mycena chlorophyllus emitam um brilho suave e encantador que ilumina o ambiente ao redor. Esse efeito é resultado de uma reação química fascinante envolvendo uma proteína chamada luciferina, que interage com o oxigênio para produzir uma iluminação verde vívida. Longe de ser apenas um espetáculo, esse brilho tem um papel ecológico crucial. Ele atrai insetos, que desempenham um papel vital na dispersão de esporos, garantindo o sucesso reprodutivo dos fungos. Imagine-se em uma caminhada noturna. Cada passo revela grupos desses fungos luminosos, transformando sua jornada em uma experiência mágica cheia de maravilhas. Os próprios sinais de neon da natureza não apenas cativam nossa imaginação, mas também ilustram as complexas interconexões dentro dos ecossistemas. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma floresta pouco iluminada, olhe de perto. Você pode encontrar essas joias bioluminescentes iluminando seu caminho. E se eu te contar sobre as pulseiras de monitoramento da Amazon? Em alguns armazéns da Amazon, os funcionários usam pulseiras que rastreiam os movimentos das mãos durante o dia. Essa tecnologia, baseada em inteligência artificial, vibra para alertar os usuários quando cometem erros ou trabalham de forma ineficiente. O objetivo desse sistema é aumentar a produtividade e manter a eficiência em um ritmo acelerado. No entanto, muitos trabalhadores acreditam que esse nível de vigilância invade sua privacidade e os desumaniza. Em vez de se sentirem motivados, muitos relatam aumento de estresse e ansiedade devido ao controle constante. Críticos afirmam que essas práticas reduzem os funcionários a meros dados, tirando sua individualidade e promovendo uma cultura de trabalho prejudicial. Enquanto as empresas continuam a explorar tecnologias para aumentar a produtividade, surgem questões importantes, como equilibrar a eficiência com o bem-estar dos funcionários. Esses dispositivos de monitoramento ajudam ou prejudicam os trabalhadores. Isso pode te surpreender. Seu cérebro é principalmente gordura. Pode parecer estranho, mas o cérebro humano é composto por cerca de 60% de gordura, tornando-o o órgão mais gordo do seu corpo. Esse impressionante teor de gordura desempenha um papel crucial na função cerebral. As gorduras, principalmente na forma de lipídios, ajudam a criar as membranas celulares, que protegem e mantêm a estrutura das células, assim como as paredes de uma casa garantem a estabilidade interna. Além do suporte estrutural, essas membranas celulares facilitam a comunicação entre os neurônios, permitindo a transmissão eficiente de sinais pelo cérebro e sistema nervoso. Essa transmissão é fundamental. Imagine como seria frustrante tentar enviar uma mensagem em uma conexão de internet lenta.
Além disso, a gordura atua como isolamento para as fibras nervosas, aumentando a velocidade dos impulsos elétricos. Esse isolamento ajuda a pensar mais rápido e a ter reflexos ágeis, mantendo você alerta. Portanto, é essencial incluir gorduras saudáveis na sua dieta, pois elas não apenas protegem seu corpo, mas também garantem que seu cérebro permaneça alerta e eficiente em todos os desafios da vida. Você já se perguntou por que os romanos amavam os mosaicos? Essas incríveis obras de arte não eram apenas belos enfeites, eram uma forma de expressar criatividade e status. Os romanos dominaram a arte do mosaico, transformando pisos em vibrantes telas com padrões elaborados. Usando pequenos pedaços coloridos de pedra, vidro e cerâmica, eles criavam cenas que iam da natureza a personagens mitológicos. Imagine-se caminhando por uma majestosa vila ou por banhos públicos lotados, admirando esses deslumbrantes padrões sob seus pés. Os mosaicos não eram apenas bonitos, mas também iniciavam conversas entre os convidados. Quanto mais complexo era seu mosaico, maior era seu status social. Esse amor por azulejos decorativos refletia o apreço dos romanos pela arte e seu desejo de impressionar os outros. Além disso, os mosaicos eram duráveis, o que significava que podiam durar séculos, nos permitindo vislumbrar o estilo artístico e a vida cotidiana da antiga Roma. A verdade é que a Namíbia é enorme. A Namíbia é uma joia fascinante localizada no sudoeste da África, com uma área de mais de 825.615 km², aproximadamente o tamanho do Texas, ou cerca de 318.772 milhas quadradas. Esse tamanho impressionante a torna o 34º maior país do mundo, onde vastas paisagens e ecossistemas únicos se encontram. As fronteiras ao norte tocam Angola, com a Zâmbia se aproximando pelo nordeste. Ao sul, a Namíbia faz fronteira com a África do Sul, enquanto sua costa oeste é banhada pelo Oceano Atlântico. Essa posição geográfica notável cria um clima diversificado, que varia de desertos áridos a savanas vibrantes. O icônico deserto da Namíbia possui dunas imensas, algumas das mais altas do mundo, oferecendo vistas deslumbrantes ao pôr do sol, quando o céu se ilumina com laranjas intensos e roxos profundos. Mas a Namíbia não é definida apenas pelo seu tamanho, é também um rico mosaico de culturas e história. Com sua beleza natural deslumbrante e vida selvagem cativante, a Namíbia é um verdadeiro paraíso para aventureiros e amantes da natureza, convidando inúmeros visitantes a explorar suas maravilhas. O que é o efeito da primeira noite? Esse fenômeno interessante acontece quando um olho parece mais nítido que o outro, especialmente na primeira noite em um lugar novo. Imagine que você se mudou para outra cidade, ou está dormindo no quarto de hóspedes de um amigo. Ao se acostumar com um ambiente desconhecido, seu cérebro processa as imagens visuais de forma diferente, tornando um olho mais eficiente. Pesquisadores acreditam que isso pode estar relacionado ao impacto emocional do novo ambiente. Seu cérebro não apenas se adapta a imagens visuais estranhas, mas também lida com sentimentos de excitação ou ansiedade. É como se seu corpo estivesse em estado de alerta, escaneando o espaço em busca de possíveis ameaças. Essa eficiência desigual dos nossos olhos pode afetar como vemos detalhes, sombras e cores. Compreender o efeito da primeira noite destaca o quanto nossos sentidos são adaptáveis e nos lembra de como nossas emoções estão ligadas à percepção do mundo. Então, da próxima vez que você estiver em um lugar novo, preste atenção. Seus olhos podem mostrar algo surpreendente. Você sabia que a Estátua da Liberdade foi um farol? Essa famosa estátua, criada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi, foi inaugurada em 1886 para receber imigrantes que chegavam aos Esseru-Cracoquá. A altura da estátua é de 46 metros e com o pedestal chega a 93 metros. Ela ocupa um lugar importante na história americana. A França presenteou essa incrível obra de arte aos Capas-Sonewa, em homenagem à independência americana, simbolizando a amizade entre os dois países. Curiosamente, a Estátua da Liberdade tinha uma cor marrom brilhante devido à superfície de cobre. Com o tempo, o cobre oxidou, dando à estátua o conhecido tom verde. Essa transformação não só a torna mais charmosa, mas também conta uma história de resistência. Hoje, ela se ergue orgulhosamente no porto de Nova York, continuando a inspirar milhões com sua mensagem de esperança e liberdade. Você consegue imaginar quantas pessoas admiraram sua beleza e importância?
Acredite ou não, mas a batata já foi um tabu na França. No século XVIII, muitos acreditavam que esses tubérculos não eram comestíveis e serviam apenas para o gado. Mas tudo mudou graças ao persistente farmacêutico Antoine-Augustin Parmentier. Ele viu o potencial da batata para alimentar as pessoas em tempos de escassez. Para mudar a opinião negativa, Parmentier cultivou batatas em um campo protegido, o que chamou a atenção. Os moradores intrigados começaram a experimentar secretamente esse vegetal antes desprezado. No final, Parmentier foi além e organizou degustações de batata, conseguindo até convencer o rei Luís XVI a apoiar esse alimento. Seus esforços mudaram a opinião pública, e a batata se tornou um alimento básico na França e além. Não é incrível como a dedicação de uma pessoa pode mudar a história? Acredite ou não, os lábios são incrivelmente sensíveis. Os lábios humanos são uma das partes mais sensíveis do corpo devido à grande quantidade de terminações nervosas, mais de 1 milhão. Essa alta concentração torna os lábios importantes não apenas para falar e comer, mas também para perceber o mundo ao nosso redor. Quando você toca os lábios, come algo gostoso ou sente uma brisa, essas terminações nervosas enviam sinais ao cérebro, aumentando sua sensibilidade às sensações. Além disso, os lábios têm a pele mais fina, o que os torna delicados e propensos a ressecamento ou rachaduras. Eles não têm glândulas sebáceas, portanto, não conseguem se hidratar sozinhos. É por isso que muitos usam balmo labial para mantê-los saudáveis e macios. Curiosamente, nossa sensibilidade ao toque nos lábios também desempenha um papel nas interações sociais, já que as pessoas frequentemente avaliam emoções e proximidade através do contato labial. Então, da próxima vez que você passar balmo labial ou saborear um lanche delicioso, lembre-se da incrível sensibilidade dos seus lábios e de como eles o conectam ao mundo. Você não vai acreditar como Esqueceram de Mim quase desapareceu. Em uma reviravolta inesperada, este filme natalino querido foi inicialmente cancelado pela Warner Brothers, que achou o orçamento de 14 milhões de dólares muito arriscado. Felizmente para os fãs, a 20th Century Fox interveio e assumiu a produção, acreditando no potencial do filme. Essa decisão se mostrou acertada, já que Esqueceram de Mim arrecadou impressionantes 476 milhões de dólares em todo o mundo. Esta história fascinante destaca o quão imprevisível pode ser Hollywood. Um filme que parecia destinado ao fracasso se transformou em um fenômeno cultural que continua a encantar o público a cada temporada de festas. A magia de Esqueceram de Mim não está apenas em seus momentos engraçados e cenas emocionantes, mas também nesta incrível jornada de cancelamento ao sucesso. Então, o que isso nos ensina sobre riscos e fé na criatividade? Às vezes, os maiores triunfos podem surgir dos começos mais incertos, moldando nossa percepção não apenas sobre filmes, mas também sobre o poder de uma segunda chance. E se eu disser que as posturas de poder podem ser um mito? A ideia de posturas de poder, popularizada em uma palestra TED de 2010, sugere que uma boa postura e ocupar espaço podem aumentar sua confiança e sucesso. Parece inspirador, não é? No entanto, muitos estudos científicos posteriores não confirmaram essas afirmações iniciais, levando os pesquisadores a considerarem as posturas de poder como pseudociência. Críticos apontam que, embora sua postura possa influenciar um pouco seu humor, ela não altera seus hormônios ou comportamento na tomada de decisões de forma tão significativa como foi sugerido. Essa discussão contínua destaca a necessidade de testes rigorosos e repetição em pesquisas psicológicas. Ao explorar tendências de autodesenvolvimento, é importante manter um ceticismo e exigir provas convincentes antes de aceitar tais afirmações transformadoras. Talvez uma simples mudança na forma como nos posicionamos não seja a chave para a confiança? Você consegue imaginar que múmias antigas podem falar? Em 2020, cientistas realizaram algo incrível. Recriaram a voz de uma múmia egípcia de 3.000 anos, chamada Nes-Iamon. Usando tecnologias modernas de tomografia computadorizada, os pesquisadores modelaram cuidadosamente seu trato vocal. Esse desenho digital foi então transformado em um modelo físico com impressão 3D. Conectando esse modelo a um sintetizador de voz, eles criaram um som que lembra uma vogal, nos dando uma ideia de como poderia ser sua voz. Embora não seja uma imitação perfeita, isso abre portas para possibilidades emocionantes, permitindo que ouvimos o eco de civilizações antigas como nunca antes. Pense nisso. Essa combinação de ciência e história
não só amplia nossa compreensão do passado, mas também acrescenta uma nova camada fascinante à maneira como estudamos e nos conectamos com culturas antigas. Quais outras surpresas podem surgir graças a essa tecnologia avançada? O que realmente move as estradas retas da Austrália? A Austrália é famosa por ter algumas das estradas mais longas e retas do mundo, que atravessam vastos desertos e paisagens abertas. Para combater a fadiga dos motoristas nessas longas distâncias, placas criativas oferecem uma reviravolta interessante. Elas fazem perguntas. Imagine que você está dirigindo na estrada e de repente vê uma placa com a pergunta: qual é o único tipo de pássaro que não pode voar? Depois de alguns quilômetros, aparece a resposta, ajudando você a manter a atenção. Essas placas inteligentes adicionam um pouco de emoção a uma viagem que poderia ser monótona. Não se trata apenas de chegar ao ponto B. É importante tornar a viagem agradável. Então, seja na travessia da planície de Nullarbor ou no mato, essas placas com perguntas transformam longas viagens em uma aventura emocionante, lembrando-nos que o caminho pode ser tão gratificante quanto o destino. Você não vai acreditar na antiguidade das notas musicais. As primeiras notas musicais registradas datam de mais de 3.400 anos atrás, marcando um emocionante marco na expressão humana. Essas notas antigas foram encontradas na antiga Mesopotâmia, onde músicos usavam a escrita cuneiforme para registrar melodias em tábuas de argila. Imagine a alegria de criar música muito antes dos instrumentos modernos. Essa descoberta mostra que a música sempre foi uma parte importante da cultura humana, servindo não apenas como entretenimento, mas também como uma ferramenta para contar histórias e se comunicar. Civilizações antigas viam a música como uma parte essencial de rituais religiosos e eventos comunitários, destacando sua importância na união das comunidades. Ao estudar as raízes da música, percebemos que essa arte evoluiu bastante, mas ainda nos conecta ao nosso passado de uma maneira única. Não é incrível pensar em como a música atravessou os séculos? Você sabia que os machos dos polvos de manta eram desconhecidos? Esse fato fascinante revela que os machos só foram descobertos em 2002. Os pesquisadores se concentraram nas fêmeas, que são muito maiores que os machos, chegando a ser até 40.000 vezes maiores. Essa enorme diferença de tamanho, conhecida como dimorfismo sexual, deixou os cientistas perplexos por muitos anos. Imagine procurar um polvo minúsculo vendo apenas sua gigante fêmea. No final, os cientistas perceberam seu erro e começaram a procurar os esquivos machos. A existência desses pequenos machos desafia nossas ideias sobre a vida no oceano e destaca como a natureza pode nos surpreender. Esses pequenos machos de polvo de manta, com apenas alguns centímetros, mostram como a evolução pode levar a diferenças tão dramáticas dentro de uma mesma espécie. Sua descoberta abre novas oportunidades para estudar seu comportamento e ecologia. Então, da próxima vez que você ouvir sobre polvos, lembre-se dessa incrível diferença de tamanhos e reflita sobre quais outros mistérios o mar pode esconder. Você consegue adivinhar o que realmente motiva os cães de resgate na Nova Zelândia? Em uma reviravolta interessante no treinamento tradicional, uma escola de condução única na Nova Zelândia ensina cães de resgate a dirigir usando simuladores. Este programa inovador destaca a incrível inteligência desses heróis peludos. Usando equipamentos especiais desenvolvidos para cães, os instrutores os guiam por diferentes cenários de direção, mostrando que os filhotes podem aprender tarefas complexas, assim como os humanos. A escola não apenas ensina os cães para se divertir, mas também os prepara para missões de resgate reais, onde suas habilidades podem salvar vidas. Imagine um cão de resgate superando obstáculos para chegar a um local de emergência. Esta iniciativa empolgante visa aumentar a conscientização sobre a inteligência dos animais e demonstra como eles podem se tornar membros valiosos da equipe em situações de emergência. Na próxima vez que você pensar sobre o que os cães são capazes, lembre-se desses inteligentes motoristas de 4 patas. Que outras coisas incríveis eles podem fazer? E se eu disser que Urano leva 84 anos para girar em torno do Sol? Pode parecer incrível, mas esse planeta distante precisa de 84 anos terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. A razão para essa lentidão é a distância. Urano é o 7º planeta a partir do Sol, a cerca de 1,9 bilhão de milhas de distância. Essa enorme distância significa que ele recebe menos luz e calor solar do que os planetas mais próximos da nossa estrela, o que resulta em um longo período orbital.
Mas isso não é tudo. Urano também tem uma inclinação única de cerca de 98 graus, fazendo com que ele role em sua órbita. Imagine um enorme boliche rolando pelo espaço. Essa inclinação incomum afeta suas estações, causando mudanças drásticas ao longo de seu longo caminho orbital. Um polo pode estar sob luz solar contínua por 42 anos, enquanto o outro polo enfrenta 42 anos de escuridão. Portanto, ao refletir sobre a lenta jornada de Urano, ou simplesmente se maravilhar com o cosmos, sempre há algo surpreendente em nosso sistema solar. E se eu disser que bananas podem aliviar a azia? Não é apenas um lanche saboroso. As bananas têm propriedades únicas que ajudam a proteger o seu estômago. Essas frutas amarelas contêm compostos naturais que criam uma barreira suave, protegendo a mucosa do estômago do excesso de ácido. Quando você come uma banana, ela se decompõe no seu sistema digestivo, liberando essas substâncias protetoras. Isso é especialmente útil para quem sofre frequentemente de azia ou refluxo ácido, proporcionando um efeito calmante. Além disso, as bananas são ricas em nutrientes importantes, como potássio e vitaminas, que ajudam na saúde geral do sistema digestivo. Elas também são fáceis de digerir. Então, se você está procurando uma solução simples e natural para aliviar essa sensação de queimação, comer uma banana pode ser uma deliciosa opção. Quem diria que uma fruta tão comum poderia ajudar a lidar com o desconforto? Você pode acreditar que a história da Burberry começa em 1856? A marca foi fundada por Thomas Burberry na Inglaterra e, ao longo dos anos, se tornou um símbolo de luxo e sofisticação. A história da Burberry é fascinante. No meio do século XIX, Thomas queria criar roupas de cima adequadas para o clima britânico. Seus designs inovadores combinavam funcionalidade e chamavam a atenção da elite. Uma das características mais conhecidas da marca, o xadrez Burberry, surgiu depois e se tornou um símbolo de status e estilo, ditando tendências ao redor do mundo. As pessoas que usavam esse padrão único o associavam à sofisticação e classe. A Burberry cresceu de uma pequena loja em Basingstoke para um gigante global da moda, sempre se desenvolvendo, mas permanecendo fiel às suas raízes. Hoje, a marca é reconhecida não apenas por suas roupas, mas também por seu compromisso com a qualidade e a sustentabilidade. Então, da próxima vez que você ver esse design xadrez característico, lembre-se da rica história por trás dele, como ele simboliza não apenas moda, mas também um legado de inovação e elegância. Por que este casal se casou no céu? Em uma reviravolta emocionante das tradições de casamento, o casal recentemente celebrou seu dia especial, a 120 metros de altura, sobre um deslumbrante penhasco. Este evento inesquecível não apenas marcou o início de sua vida juntos, mas também atraiu aventureiros em busca de algo diferente. Ambos os noivos são apaixonados por esportes radicais e queriam que seu casamento refletisse sua paixão por aventuras e exploração. Com a ajuda de uma equipe experiente de profissionais, eles foram suspensos com segurança na beira do penhasco, trocando votos com o mundo abaixo. Cercados por vistas deslumbrantes, compartilharam seu primeiro beijo como recém-casados, criando memórias para a vida toda. Imagine a adrenalina ao estarem pendurados no ar, imersos em uma paisagem magnífica. Este evento emocionante gerou discussões sobre como os casamentos podem ir além do convencional, inspirando casais ao redor do mundo a pensar fora da caixa em suas próprias celebrações. Então, você aceitaria dizer sim a uma altura tão vertiginosa? Você sabia que o Eagle tinha apenas 25 segundos de combustível? Em 20 de julho de 1969, quando o módulo lunar Apollo 11 Eagle fazia sua descida histórica na Lua, a tensão era enorme. Neil Armstrong, comandante e o primeiro homem a pisar na superfície lunar, assumiu o controle em um momento crítico. Quando a nave se aproximava do solo, a equipe de controle da missão percebeu que restavam apenas cerca de 25 segundos de combustível. Com incrível concentração e habilidade, Armstrong desviou o Eagle de uma área rochosa e o direcionou para uma zona segura de pouso. Imagine a pressão! Essa manobra ousada não apenas marcou o primeiro pouso bem-sucedido na Lua, mas também demonstrou as excepcionais habilidades de Armstrong como astronauta. Suas decisões calmas em uma situação de potencial desastre transformaram a missão em uma grande conquista na história da humanidade. Você pode se surpreender. Cães podem atravessar ruas com segurança. No Canadá, um sistema inovador chamado Tigilos está mudando a forma como nossos amigos peludos interagem com as ruas movimentadas.
Imagine um sistema que ajuda os cães a atravessar as ruas com segurança, protegendo-os e aos pedestres de perigos. O Tigilos utiliza sensores modernos e tecnologia para analisar o tráfego. Isso permite que os cães tomem decisões informadas, como quando é seguro atravessar. Essa ideia inovadora não só cuida da segurança dos nossos pets, mas também traz tranquilidade para seus donos e pedestres. À medida que mais cidades consideram implementar o Tigilos, a esperança é criar um ambiente mais seguro, permitindo que os cães desfrutem de passeios sem a constante ameaça de carros passando. Talvez essa seja a chave para passeios mais felizes e seguros com os cães. Você já pensou no futuro das florestas amazônicas? Essa incrível região, frequentemente chamada de pulmão do planeta, enfrenta uma grave ameaça devido ao desmatamento contínuo. A Amazônia, lar de inúmeras espécies e povos indígenas, desempenha um papel crucial na regulação do clima, absorvendo dióxido de carbono e produzindo oxigênio. No entanto, se a atual taxa de derrubada de árvores e conversão de terras continuar, poderemos testemunhar uma transformação drástica desse ecossistema vital em um deserto árido. Essa mudança não apenas reduzirá a biodiversidade, mas também elevará as temperaturas globais, alterando os padrões climáticos em todo o mundo. A perda da Amazônia afetará a todos, desde as tribos locais que dependem de seus recursos, até os habitantes urbanos que estão a milhares de quilômetros de distância. Esse é um cenário preocupante, pois os cientistas nos alertam que proteger essa floresta é essencial para a saúde do planeta. Então, o que podemos fazer para ajudar a preservar a Amazônia e sua incrível diversidade de vida? Cada pequena ação conta na luta contra as mudanças climáticas. Difícil de acreditar, mas a história esqueceu esta cientista. Em 1967, na Universidade de Cambridge, ocorreu uma descoberta incrível quando a estudante de pós-graduação, Jocelyn Bell Burnell, encontrou 4 pulsares, estrelas de nêutrons que emitem pulsos regulares de radiação. Essa descoberta revolucionária foi extremamente importante para a astrofísica, mas seu orientador foi creditado como o autor principal do artigo, ofuscando seu trabalho excepcional. Somente em 2018, mais de 50 anos depois, ela recebeu o Prêmio de Avanço em Física Fundamental, um reconhecimento significativo de sua contribuição. Em vez de focar apenas em sua conquista, ela decidiu usar o prêmio para criar bolsas de estudo para pós-graduandos necessitados, demonstrando seu compromisso com as futuras gerações de cientistas. A história de Bell Burnell destaca a importância de reconhecer a contribuição das mulheres na ciência e serve como inspiração para continuar a luta pela igualdade em todas as áreas. Sim, é verdade. O transporte de cinzas vulcânicas é uma prática legal, frequentemente utilizada para pesquisas e necessidades industriais. No entanto, não é tão simples. A estrutura fina e em pó das cinzas vulcânicas dificulta seu manuseio e transporte. Cada embalagem desse material único deve ser tratada com cuidado especial para evitar contaminação cruzada, especialmente porque pode conter bactérias ou substâncias químicas que afetam outras cargas. Containers especiais e protocolos de segurança rigorosos ajudam a garantir que as cinzas cheguem ao destino em segurança, sem danificar outros pacotes. Além disso, sempre há preocupações sobre a regulamentação desse material devido à sua origem vulcânica. Portanto, embora a logística possa ser complicada, o valor das cinzas vulcânicas, usadas em áreas como melhoria do solo e construção, torna esses esforços justificáveis. Você consegue acreditar que algo tão poderoso pode ser enviado ao redor do mundo? Descubra a magia do teatro Kabuki. Você pode se surpreender. Kabuki não é apenas uma forma de teatro, é uma tradição vibrante e histórica, profundamente enraizada na cultura japonesa. Surgido no início do século XVII, o Kabuki é famoso por sua maquiagem elaborada e trajes sofisticados que transportam o público para outro mundo. Os artistas, geralmente homens, usam gestos e movimentos exagerados para transmitir emoções intensas e histórias dramáticas, tornando cada apresentação emocionante. Cada personagem ganha vida através dos padrões coloridos da maquiagem, que são não apenas artísticos, mas também simbolizam características ou status do personagem. Além dos efeitos visuais, a música e a cenografia contribuem para a experiência mágica. Kabuki não é apenas entretenimento, é uma celebração da narrativa, rica em história e arte. Então você está pronto para mergulhar no fascinante mundo do Kabuki? Poucos sabem, mas o México aboliu a escravidão.
No início da década de 1830, o México deu passos importantes em direção à igualdade, abolindo a escravidão em 1829, sob a presidência de Vicente Guerrero, defensor da liberdade. Essa decisão ousada gerou tensão com os colonos americanos no Texas, que queriam manter sua força de trabalho escrava. Com o aumento do descontentamento entre esses colonos, a Revolução do Texas começou em 1835. Os rebeldes texanos lutaram ferozmente pela independência do México e pela preservação de seu modo de vida, que incluía a escravidão. A Revolução atingiu seu auge em 1836, quando o Texas declarou independência, resultando na formação da República do Texas. Ironicamente, embora o México tenha dado um passo progressista ao abolir a escravidão, a nova república permitiu que essa prática continuasse. Esse conflito não apenas moldou a história do Texas, mas também se tornou a base para debates mais amplos sobre a escravidão nos Estados Unidos. O legado desses eventos ainda ressoa nas discussões sobre liberdade e igualdade, como esse momento crucial mudou o curso da história. Você consegue adivinhar o que realmente causa doenças psicogênicas em massa? Em um caso surpreendente, cerca de 1.000 pessoas adoeceram durante uma epidemia misteriosa que durou vários meses, mostrando o quão poderoso pode ser a mente. Psicólogos e cientistas acreditam que esse fenômeno foi provavelmente uma doença psicogênica em massa, muitas vezes provocada por estresse intenso e ansiedade. Imagine uma sociedade pós-colonial enfrentando mudanças sociais significativas. Esse caos pode facilmente sobrecarregar as pessoas. Quando uma comunidade sente ansiedade, o medo pode se espalhar como um incêndio. Sintomas como tontura, náusea e dor podem não ter uma causa física, mas surgir da ansiedade e pânico coletivos. Essa epidemia é um exemplo fascinante de como fatores psicológicos podem afetar nossa saúde física. Ela nos lembra que nossa mente e corpo estão interligados de maneiras complexas, onde o estresse pode se manifestar como reações físicas reais. Como essa compreensão molda nossa percepção de saúde e bem-estar. Você vai se surpreender com a importância do apoio. Atividades que desafiam sua mente podem mudar muito sua vida. Quando você se inscreve em conteúdos que o incentivam a resolver quebra-cabeças, jogar jogos de memória ou desvendar enigmas, você não só se diverte, mas também treina suas habilidades cognitivas. Estudos mostram que essas atividades podem melhorar suas habilidades de resolução de problemas e aumentar sua memória. Pense no seu cérebro como um músculo que precisa de exercícios para se manter forte. Ao se desafiar regularmente, você ajuda na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões e se adaptar. Então, por que não tornar essas atividades divertidas um hábito? Você provavelmente vai perceber que não só se diverte, mas também melhora sua flexibilidade mental. Os benefícios de assinar conteúdos tão interessantes podem ser enormes, levando a um pensamento mais claro e até uma visão mais positiva da vida. Você sabia que Beyoncé tem 32 prêmios Grammy? Essa conquista impressionante a torna a artista mais premiada da história do Grammy. Com incríveis 88 indicações, sua trajetória musical encanta fãs há décadas, começando com o sucesso do grupo Destiny's Child e seguindo para uma poderosa carreira solo. A versatilidade de Beyoncé se revela em seus experimentos com diversos gêneros, do R&B e pop ao hip hop e soul, sendo reconhecida por sua voz poderosa e performances inovadoras. Mas sua influência vai muito além da música. Ela é um ícone da moda e uma líder cultural, usando sua plataforma para defender a justiça social e o empoderamento. Seja através de sua música, escolhas de moda ousadas ou ativismo, Beyoncé continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é surpresa que seu talento e influência sejam admirados. Você já ouviu falar da Lei Única sobre Trabalhos Rodoviários em Indiana? De forma interessante, Indiana exige que homens de 18 a 50 anos trabalhem 6 dias por ano em estradas públicas. Essa lei incomum provavelmente remonta aos primeiros dias do estado, quando a infraestrutura estava se desenvolvendo, destacando um tempo em que os membros da comunidade se envolviam ativamente na manutenção do seu entorno. Imagine jovens com ferramentas trabalhando na pavimentação e reparo de estradas, criando um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. Embora você possa se perguntar se leis assim ainda são relevantes hoje, elas ilustram como a atividade cívica fazia parte da vida cotidiana. Hoje em dia, leis desse tipo são raras, tornando a exigência de Indiana um fato histórico único,
que desperta interesse pela evolução do serviço público e pela participação na vida comunitária. O que você acha dessa combinação de tradição e dever? Você pode se surpreender ao descobrir que a televisão rouba tempo. Em 2018, uma pesquisa mostrou que o britânico médio passa cerca de 10 anos de sua vida grudado na televisão. Isso é uma parte enorme do tempo. Com a popularidade de plataformas de streaming como o YouTube, a televisão tradicional agora enfrenta uma concorrência séria pela atenção dos espectadores. As pessoas estão cada vez mais escolhendo conteúdo sob demanda, permitindo-se assistir ao que querem, quando querem. Essa mudança na forma como consumimos entretenimento levanta questões interessantes sobre nossos hábitos e preferências. Ainda estamos tão apaixonados pelos shows que maratonamos ou apenas apreciamos a conveniência de mudar de um vídeo para outro? À medida que o mundo do entretenimento muda, isso nos faz refletir sobre como essas escolhas afetam nossas vidas e nossos relacionamentos com amigos e familiares. Então, como você passa seu tempo assistindo, na televisão tradicional ou descobrindo novos favoritos online? Descubra o mundo oculto da cobra verde. Este incrível réptil vive nas densas florestas tropicais da América Latina e tem uma habilidade impressionante de se camuflar entre folhas e cipós. Com sua cor verde brilhante e corpo esguio, a cobra verde quase desaparece, tanto para predadores quanto para suas presas. Curiosamente, ela não representa ameaça para pessoas ou outros animais, pois não é venenosa e não é agressiva. Em vez disso, confia em sua camuflagem para capturar pequenos pássaros e lagartos, tornando-se uma caçadora habilidosa, apesar de seu caráter inofensivo. Essa cobra fascinante desempenha um papel importante em seu ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio das espécies em seu habitat. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se da cobra verde e suas impressionantes habilidades de camuflagem. Quantos outros seres conseguem se misturar tão bem com o ambiente? Você sabia que os dinossauros desapareceram por causa de um asteroide? Há cerca de 66 milhões de anos, um enorme asteroide colidiu com o que hoje é o México, e esse evento catastrófico mudou a Terra para sempre. Imagine uma explosão tão poderosa que levantou poeira e destroços na atmosfera, bloqueando a luz do Sol por meses. Essa escuridão repentina alterou o clima, fazendo a temperatura cair drasticamente. Muitas plantas morreram, o que significou que os dinossauros herbívoros ficaram sem comida. Enquanto lutavam pela sobrevivência, os predadores enfrentaram o mesmo destino. Os cientistas acreditam que em poucos milhões de anos, quase todos os dinossauros desapareceram devido a essas condições severas. Esse evento, conhecido como a extinção do Cretáceo, transformou a vida em nosso planeta. Com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos começaram a prosperar, o que eventualmente levou ao surgimento dos humanos. É surpreendente pensar que uma única colisão de asteroide poderia mudar tanto o curso da história da Terra, não é mesmo? Acredite ou não, mas os roteadores do Reino Unido usam células KJU. Essa inovação poderosa é fundamental para manter conexões de internet estáveis e confiáveis. As células KJU foram projetadas para fornecer a energia necessária para que os roteadores funcionem de forma eficiente. Com essas células, os provedores de internet garantem que os clientes tenham velocidades mais altas e conexões estáveis, o que é essencial para tudo, desde assistir filmes até participar de videochamadas. Milhares de pessoas dependem de serviços online todos os dias, e a eficácia dessas células KJU não pode ser subestimada. Elas não apenas melhoram o funcionamento das redes Wi-Fi, mas também elevam a qualidade geral da experiência do usuário. À medida que a tecnologia avança, o uso das células KJU simboliza um passo à frente na forma como nos conectamos e nos comunicamos. É impressionante pensar que um componente tão pequeno pode ter um grande impacto em nossas vidas diárias, não é? Você já ouviu falar da incrível resistência da teia de aranha? Esse material incomum é considerado a substância natural mais resistente, mostrando o quão impressionantes podem ser os materiais biológicos. A teia de aranha não é apenas mais forte que o aço, mas também é incrivelmente leve, tornando-a uma maravilha única da natureza. As aranhas produzem essa teia através de glândulas especiais, transformando-a em fios com elasticidade e resistência notáveis. Esses fios podem se esticar até 5 vezes seu comprimento sem se romper. Essa combinação de força e flexibilidade chamou a atenção dos cientistas, pois pode levar a inovações em áreas como medicina, engenharia e ecologia.
Por exemplo, pesquisadores estão estudando como criar versões sintéticas da teia para uso em costuras ou linhas de pesca biodegradáveis. As aplicações potenciais parecem ser infinitas. Imagine usar essa teia para tudo, desde coletes à prova de balas até embalagens ecológicas. A teia de aranha é apenas um exemplo fantástico de como os designs da natureza podem inspirar inovações humanas. Como vamos aproveitar suas possibilidades no futuro? Difícil de acreditar, mas o purê de feijão vermelho mudou a alimentação para sempre. Em 1953, um prato chamado Dîner de Saint-Giving apresentou ao mundo uma maneira inteligente de aproveitar as sobras, o purê de feijão vermelho. Esse prato inovador transformou o que poderia ser desperdício em uma opção saborosa e prática. Imagine um tempo em que as pessoas costumavam jogar fora as sobras, em vez de buscar formas criativas de usá-las. A introdução do purê de feijão vermelho não apenas ofereceu uma solução rápida para cozinheiros ocupados, mas também abriu caminho para futuras inovações culinárias. Esse prato mostrou como ingredientes simples podem ser combinados para criar algo único e delicioso. Com o tempo, o purê de feijão vermelho se tornou popular em diversas culturas, levando ao surgimento de sobremesas e petiscos incríveis. Hoje, ele é um item básico em muitas cozinhas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear uma delícia feita com purê de feijão vermelho, lembre-se de como tudo começou com uma ideia inteligente para simplificar as refeições. Você consegue imaginar que o DNA cabe no seu celular, revelando segredos que podem levar a tratamentos revolucionários. Não é incrível como algo tão pequeno contém tanta informação? Você pode imaginar que as baleias são parentes dos hipopótamos? Parece incrível, mas pesquisas genéticas recentes confirmaram essa conexão fascinante. Tanto as baleias quanto os hipopótamos têm um ancestral em comum e pertencem ao grupo dos animais chamados ungulados, que inclui animais com dedos pares, como vacas e cervos. Isso significa que milhões de anos atrás, os ancestrais das baleias viviam na Terra ao lado dos hipopótamos. Com as mudanças no ambiente, alguns desses ancestrais foram para a água, evoluindo ao longo do tempo para se tornarem as enormes baleias que conhecemos hoje. Enquanto isso, os hipopótamos permaneceram na Terra, se adaptando às suas condições de vida únicas. Essa conexão genética mostra como a vida pode ser diversa, com espécies aparentemente não relacionadas tendo laços profundos. Não é incrível como a evolução molda o mundo ao nosso redor? Então, da próxima vez que você ver uma baleia ou um hipopótamo, lembre-se de que eles são parentes distantes, unidos por seu legado ancestral. O que uma carta de 30 anos revelou sobre a história? Em 1586, um jovem escreveu uma carta para um amigo, abrindo uma janela para seu mundo muito antes das tecnologias modernas. Avançamos para 1998. Quando arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente na Coreia do Sul, os restos de um jovem, junto com suas sandálias e cabelos. Essa incrível descoberta ilumina o passado, mostrando não apenas a idade do homem, mas também dando uma ideia sobre as roupas e o estilo de vida das pessoas daquela época. A carta encontrada ao lado de seu corpo pode conter pensamentos, sentimentos ou detalhes do cotidiano que ajudarão os historiadores a reconstruir o panorama cultural daquele tempo. Essas descobertas nos lembram que cada artefato tem sua própria história, conectando-nos com vidas vividas há séculos. O que mais pode estar escondido na areia do tempo, aguardando para ser descoberto? Você viu urubus sobre a sua casa? Isso pode parecer uma cena de filme de terror, mas essas aves estão na verdade passando uma mensagem. Urubus voando acima podem indicar um problema sério, como um vazamento de gás. Esses necrófagos têm um olfato incrível, que lhes permite detectar o etilmercaptano, uma substância química adicionada ao gás natural para dar um cheiro característico. Ele tem um odor semelhante ao de carne em decomposição, por isso, os urubus conseguem senti-lo de longe. Se você vê essas aves se reunindo perto da sua casa, isso é um mau sinal. É importante agir imediatamente. Desligue os aparelhos a gás e saia do local para evitar inalar vapores nocivos. Assim que estiver em segurança, ligue para a companhia de gás local ou para os serviços de emergência. Essa incrível habilidade dos urubus não só destaca seus instintos únicos, mas também serve como um importante aviso de segurança. Portanto, da próxima vez que você ver essas aves, lembre-se de que elas podem estar tentando alertá-lo sobre algo desagradável nas proximidades. Vamos revelar a verdade sobre as luzes de Natal elétricas.
Em 1882, Edward Johnson, um inventor próximo a Thomas Edison, apresentou ao mundo as primeiras luzes elétricas para árvores de Natal. Antes dessa invenção revolucionária, as famílias usavam velas para iluminar suas árvores, o que muitas vezes causava incêndios perigosos. As luzes de Johnson, feitas de pequenas lâmpadas incandescentes, foram exibidas em uma árvore de Natal giratória na casa dele, surpreendendo os convidados e despertando curiosidade. Embora a reação inicial tenha sido entusiástica, a popularização foi lenta devido ao alto custo da eletricidade. Somente algumas décadas depois, as luzes elétricas para árvores se tornaram acessíveis a todos. Hoje, não conseguimos imaginar a temporada de festas sem essas luzes cintilantes e inovações modernas, como os LEDs economizadores de energia, garantem segurança e sustentabilidade. Não é incrível como uma única invenção mudou para sempre nossas tradições festivas? Acredite ou não, as leggings mudaram para sempre a moda feminina. Esse item de vestuário começou sua trajetória nos anos 1960, quando as mulheres descobriram seu conforto e praticidade incríveis. Inicialmente feitas para dança e esportes, as leggings rapidamente se tornaram essenciais nos looks do dia a dia. Na década de 1980, elas se tornaram um verdadeiro sucesso, conquistando mulheres ao redor do mundo. Com a ajuda de ícones da cultura pop e tendências de fitness, as leggings passaram de roupas esportivas a peças do cotidiano. Celebridades do cinema e da música as mostravam em seus looks diários, o que aumentou ainda mais sua popularidade. As mulheres adoravam como as leggings se ajustam ao corpo e permitem liberdade de movimento, tornando-as ideais para um estilo de vida ativo. Hoje, as leggings são um item indispensável em quase todo guarda-roupa, disponíveis em inúmeras cores, estampas e materiais. Seja para ir à academia ou relaxar em casa, essas peças versáteis conquistaram sua popularidade eterna. Você consegue imaginar a vida sem elas? Incrível, mas teias de aranha salvaram vidas. Na Grécia e Roma antigas, esses fios finos desempenhavam um papel inesperado na medicina como curativos naturais. As teias têm propriedades únicas que as tornam excelentes para cicatrização. Suas qualidades antissépticas ajudam a prevenir infecções, enquanto suas propriedades antifúngicas protegem feridas de fungos indesejados. Além disso, as teias são ricas em vitamina K, essencial para a coagulação do sangue. Curandeiros antigos aplicavam essas teias nas feridas, acreditando que ajudariam a manter a área limpa e acelerariam o processo de cicatrização. Imagine um soldado voltando da batalha, enfaixando suas feridas com o material que as aranhas tecem. Essa prática antiga mostra como as pessoas usavam os recursos da natureza antes da medicina moderna. Embora hoje tenhamos suprimentos médicos modernos, é interessante pensar que uma simples teia de aranha já salvou vidas. Fato incrível sobre a arquitetura finlandesa. A igreja Tempelialkio em Helsinki é uma verdadeira joia arquitetônica, esculpida diretamente de uma rocha sólida. Inaugurada em 1969 pelos talentosos arquitetos Timo e Tuomo Suomalainen, essa igreja impressionante possui uma cúpula que encanta todos os visitantes. Seu design destaca a simplicidade, permitindo que as pessoas sintam uma profunda tranquilidade e paz. As paredes de pedra da igreja absorvem o som, criando uma experiência acústica única durante os serviços e concertos. Muitos são atraídos por sua beleza natural, que harmoniza perfeitamente com o ambiente ao redor, tornando este lugar popular tanto para adoração quanto para turismo. Você já viu um edifício que parece pertencer à própria natureza, em vez de ter sido criado por mãos humanas? Tempelialkio não é apenas um lugar para orações, é um exemplo fascinante de como a arquitetura pode refletir o mundo natural. Acredite ou não, mas o maior caminhão é realmente enorme. O Belase 705-7X10 é o caminhão mais grande do mundo, pesando incríveis 360 toneladas quando vazio. Imagine esse peso. Esse gigante pode transportar impressionantes 450 toneladas de carga, tornando-se um verdadeiro colosso nas indústrias de mineração e construção. Devido ao seu tamanho colossal, o Bela AZ705-7X não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também consome muito combustível. Ele gasta cerca de 1.300 litros de combustível a cada 100 quilômetros, o que mostra a potência dos motores e as necessidades para transportar cargas tão pesadas. Projetado para condições difíceis, ele vem equipado com pneus grandes que suportam os ambientes mais desafiadores.
O tamanho imenso do caminhão o torna um objeto interessante de estudo, tanto para engenheiros quanto para entusiastas de tecnologia. Você consegue imaginar algo que pode transportar vagões de metrô inteiros ou vários elefantes? É exatamente isso que o Belaz 75710 faz. Prepare-se para se encantar com as lontras felizes. Esses seres brincalhões mostram sua alegria de uma forma adorável. Eles balançam suas caudas, assim como os cães. Imagine uma lontra peluda se divertindo na água e de repente sua cauda começa a balançar de felicidade. Esse comportamento é não só encantador, mas também revela como as lontras expressam suas emoções. Quando se sentem brincalhonas ou animadas, suas caudas refletem seu humor, acrescentando charme à sua personalidade. As lontras são animais sociais que frequentemente interagem com seus amigos na natureza, e balançar a cauda é apenas uma das maneiras de transmitir sua alegria e entusiasmo. Então, da próxima vez que você ver uma lontra no zoológico ou na natureza, preste atenção em sua cauda. Não é apenas um detalhe fofo, é uma expressão alegre de um ser que sabe se divertir. Não é maravilhoso ver tanta alegria no mundo animal? Você sabia que o HIV se espalhou entre as pessoas após sua descoberta? Esse fato surpreendente, mas preocupante, destaca a trajetória do vírus HIV, que foi identificado pela primeira vez no final do século XX. Cientistas acreditam que, após a transmissão inicial de primatas para humanos, o HIV começou a se espalhar rapidamente de pessoa para pessoa, impactando significativamente a saúde pública. O vírus se disseminou rapidamente através de várias formas de contato, incluindo sexo desprotegido e compartilhamento de agulhas, atingindo diferentes comunidades e países. Essa propagação se tornou um sério problema para os sistemas de saúde em todo o mundo. Diversas organizações lutam para aumentar a conscientização sobre a prevenção do HIV, testes e opções de tratamento, a fim de controlar sua disseminação. Hoje, pesquisas em andamento continuam a mudar a situação do HIV/AIDS, trazendo esperança para melhores tratamentos e até possíveis curas. Como podemos fazer mais para combater a disseminação do HIV? Um robô pode realmente arremessar a bola do centro da quadra? O robô Q6 da Toyota está fazendo sucesso no mundo dos esportes, mostrando uma incrível habilidade de fazer cestas a partir dessa distância difícil com precisão impressionante. Usando tecnologias avançadas de inteligência artificial, o Q6 é programado para analisar a quadra de basquete e calcular o ângulo e a força ideais para cada arremesso. Imagine um robô parado na linha central da quadra, visualizando a cesta e arremessando a bola sem esforço. Esse truque impressionante não só demonstra o potencial da IA no esporte, mas também abre novas possibilidades para o treinamento de atletas. Com essa tecnologia, podemos explorar como os robôs podem ajudar os jogadores a aprimorar suas habilidades, tornando os treinos ainda mais eficazes. A fusão entre esporte e robótica levanta questões fascinantes sobre o futuro das competições e dos treinamentos. Como os atletas humanos reagirão a esses desafios de alta tecnologia? Você sabia que a Torre Eiffel fica mais alta no verão? Esse fenômeno incrível acontece por causa da expansão térmica do ferro, o material principal usado nessa famosa construção. Em dias quentes, a temperatura faz o ferro se expandir, e a torre pode aumentar de altura em até 6 polegadas. Isso não é apenas um fato curioso, mostra como as condições do ambiente podem afetar diretamente o tamanho de edifícios e outras estruturas. A Torre Eiffel, que tem cerca de 330 metros de altura, foi projetada para ser flexível, permitindo que suporte o vento e as variações de temperatura sem danos. Portanto, da próxima vez que você admirar a Torre Eiffel em um dia ensolarado, lembre-se de que não é apenas um belo monumento, é também um exemplo claro da ciência em ação, respondendo ao clima ao seu redor. Você já viu como ela se estica em direção ao céu? Você sabia que alguns geysers podem entrar em erupção por anos? Os geysers são fenômenos naturais e incríveis, como os famosos do Parque Nacional de Yellowstone. Eles não têm um horário fixo para entrar em erupção. Alguns podem ficar silenciosos por anos, enquanto outros explodem de forma inesperada. Esse comportamento imprevisível depende das águas subterrâneas e do calor da atividade vulcânica. Mas o que torna esses lugares ainda mais interessantes são os ecossistemas únicos ao seu redor. Os campos geotérmicos abrigam diversos organismos que adoram calor e prosperam em temperaturas extremas. Esses organismos se adaptaram a viver em condições
onde a maioria das formas de vida não conseguiria sobreviver, criando um sistema de vida estranho, mas belo. Desde bactérias coloridas até plantas resistentes, a diversidade de vida nesses pontos quentes demonstra a incrível adaptabilidade da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em geysers, lembre-se de que sob sua superfície explosiva existe um ecossistema vibrante esperando para ser explorado. Incrível, mas é verdade. Espaguete filipino é o favorito. Este prato inusitado é uma deliciosa versão do clássico espaguete italiano, combinando molho de tomate doce, pedaços de hot dog e até peixe. Nas Filipinas, o espaguete não é apenas comida, é uma celebração. As famílias servem-no em aniversários e eventos especiais, tornando-o querido tanto por crianças quanto por adultos. A doçura do molho, muitas vezes realçada com ketchup de banana, contrasta fortemente com o salgado dos hot dogs, criando uma combinação de sabores que muitos acham irresistível. Você pode estar se perguntando por que existe essa combinação tão única. Este prato destaca as ricas tradições culinárias das Filipinas, oferecendo uma fusão que reflete tanto influências ocidentais quanto sabores locais. Ele traz alegria e mostra como culturas podem se misturar de maneira surpreendente e saborosa. Você já experimentou essa versão única de espaguete filipino? Conheça Dennis Rodman e sua enorme árvore genealógica. O ex-jogador da NBA, famoso por seu tempo no Chicago Bulls, é conhecido não apenas por sua personalidade marcante em quadra. Você sabia que ele tem uma família muito grande? Surpreendentemente, Rodman tem pelo menos 28 irmãos e irmãs. Esse tamanho incomum da família se deve a diversos relacionamentos, incluindo meio-irmãos e irmãs por parte do pai. Crescendo em um lar tão diversificado, ele enfrentou algumas dificuldades e particularidades que moldaram seu caráter único e suas escolhas de vida. Embora tenha superado problemas pessoais, incluindo uma infância turbulenta, Dennis frequentemente fala sobre a importância do apoio familiar. O grande número de irmãos e irmãs significava que ele nunca ficava entediado, mas também exigia habilidade para lidar com relacionamentos familiares complicados. Cada um dos irmãos e irmãs trouxe experiências diferentes para a vida de Rodman, moldando-o na pessoa resiliente que conhecemos hoje. Esse passado familiar em comum levanta muitas questões sobre criação e identidade. Como famílias tão grandes influenciam a vida e a carreira de uma pessoa no esporte profissional? A pele realmente se renova a cada mês? Sim, é incrível. Nossa pele está sempre se renovando, descartando células antigas e substituindo-as por novas. Esse processo leva cerca de 28 dias, nos proporcionando uma camada fresca de pele regularmente. A camada mais externa, chamada de epiderme, é composta por células que morrem e se descamam, abrindo espaço para células das camadas mais profundas. Essa renovação é importante não apenas para a aparência, mas também para a saúde, pois ajuda a proteger nosso corpo de infecções e lesões. A velocidade desse processo é influenciada por fatores como idade, alimentação e nível de hidratação. Por exemplo, em pessoas jovens, a renovação da pele ocorre mais rapidamente, enquanto em pessoas mais velhas pode ser um pouco mais lenta. Por isso, os cuidados com a pele frequentemente enfatizam a esfoliação e a hidratação regulares para manter a saúde da pele. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que sua pele é um órgão dinâmico que trabalha incansavelmente para que você pareça e se sinta bem. Acredite ou não, mas existem selos kosher. Em Israel, há uma característica interessante nas coisas do dia a dia. A cola dos selos kosher segue as leis dietéticas judaicas. Essa particularidade única dá um significado cultural até a itens comuns, como os selos. Para muitos, usar esses selos é uma maneira pequena, mas importante, de manter as tradições, mesmo em tarefas cotidianas como enviar uma carta. A certificação kosher da cola reflete um profundo respeito pelas práticas dietéticas e torna essa opção de envio especialmente significativa para as comunidades judaicas. É interessante pensar em como um detalhe assim pode impactar a conexão com a cultura e a identidade. Além disso, isso ilustra a criatividade do Israel moderno, onde a praticidade se encontra com a tradição de maneiras inesperadas. Imagine enviar um cartão postal com um selo que não apenas cobre o custo do envio, mas também reflete seus valores. Essa combinação de função e fé mostra como até as coisas mais simples podem ter um grande significado na vida cotidiana. Quem diria que um pequeno pedaço de cola poderia carregar tanto significado? Incrível, mas a erva japonesa está conquistando território por toda parte.
Essa planta, cientificamente conhecida como Falópia japônica, se tornou uma das espécies invasoras mais conhecidas do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Originária da Ásia Oriental, foi trazida para a Europa e América do Norte no século XIX, para fins decorativos e controle da erosão. No entanto, seu crescimento rápido e a capacidade de se desenvolver em diversas condições a tornaram uma invasora problemática. A erva japonesa pode substituir plantas nativas na luta por recursos como luz solar e nutrientes, prejudicando ecossistemas e até danificando edifícios e estradas com seu extenso sistema radicular. Uma vez estabelecida, seu controle se torna extremamente difícil, muitas vezes exigindo a ajuda de especialistas para gerenciar sua propagação. Portanto, se você notar essa planta em seu jardim, é melhor lidar com ela rapidamente, antes que ela tome conta do seu espaço. Por que o guarda-chuva tem uma história tão rica? As primeiras menções ao guarda-chuva datam de 474 d.C., mostrando que as pessoas confiaram nessa invenção simples por séculos. Inicialmente, os guarda-chuvas eram feitos para proteger do sol, e não da chuva. Civilizações antigas, dos egípcios aos chineses, criavam belos toldos decorativos que simbolizavam poder e status. Esses primeiros guarda-chuvas eram frequentemente feitos de materiais como folhas e seda, demonstrando um incrível talento artesanal. Com o tempo, seu design evoluiu e se tornou mais prático, incluindo materiais impermeáveis. Hoje, o guarda-chuva desempenha uma função dupla, protegendo-nos tanto do sol escaldante quanto das chuvas inesperadas. Apesar de suas origens humildes, os guarda-chuvas se tornaram um acessório indispensável em todo o mundo. Você já se perguntou como essa ferramenta útil mudou ao longo do tempo? É verdade que o nível do mar não é o mesmo em todos os lugares. Sim, é verdade. O nível do mar varia ao redor do planeta, se elevando no Equador. Esse fenômeno incrível acontece por causa da rotação da Terra, que gera uma força maior no Equador do que nos polos. Imagine que você está girando uma bola de basquete. A água na superfície se move para fora, formando um pequeno abaulamento. Como resultado, a água no Equador está mais distante do centro da Terra do que em locais mais próximos aos polos. Essa diferença pode parecer pequena, mas faz parte do que os pesquisadores chamam de variações geoides, que os cientistas estudam para entender melhor as correntes oceânicas e os padrões climáticos. Esses níveis de mar desiguais afetam tudo, desde sistemas climáticos até os impactos das mudanças climáticas, mostrando o quão interconectado e dinâmico é o nosso mundo. Você já se perguntou como isso afeta as cidades costeiras? Prepare-se para o vibrante festival de San Andrés Cholula. Todo ano, o céu sobre San Andrés Cholula, no México, se transforma em um espetáculo incrível durante o famoso Festival de Pipas. Imagine um mar de pipas coloridas de todas as formas e tamanhos, flutuando alto no céu, cada uma mostrando a incrível criatividade dos moradores. Este festival, profundamente enraizado na expressão cultural, não é apenas sobre soltar pipas. É uma verdadeira celebração de tradições e comunidade. Famílias e amigos se reúnem para participar de oficinas, onde aprendem a fazer suas próprias pipas com diferentes materiais. Desde papel até bambu, você pode ver crianças correndo felizes com suas criações, enquanto os adultos exibem orgulhosamente suas pipas elaboradas, que podem ter cores vibrantes, padrões complexos ou até mensagens pessoais. O ar se enche de risadas, música e a emoção da competição, enquanto os participantes tentam manter suas pipas no ar o maior tempo possível. Com vistas deslumbrantes e uma atmosfera festiva, o Festival de Pipas de San Andrés Cholula convida todos a se juntarem à diversão e apreciarem a rica cultura desta linda região. Quem não gostaria de fazer parte de uma festa tão vibrante?